Pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal Descomplicando a Matemática. Aqui quem fala é o professor Emerson e hoje nós vamos trabalhar com as operações com números decimais, parte 1. É um conteúdo que, em relação a essas propriedades, ele não é pequeno, então a gente vai estar dividindo em duas partes, onde a parte 1 nós vamos estar trabalhando com a adição, subtração e multiplicação entre esses números decimais. Então, só coloquei aqui, não vou colocar conceito, porque senão fica muito extenso a gente falar de cada operação, tá? Nós vamos falando de cada operação na resolução do exemplo. Nas operações com números decimais, é necessário observar as características de cada uma. Então, a gente tem que estar observando isso. Observar a característica da adição, da subtração e da multiplicação para poder estar resolvendo da forma correta. Exemplo 1. Realize as adições e subtrações entre os números decimais a seguir. O que são números decimais? Nós já estudamos nas aulas anteriores relacionado à fração. Assim como as frações, os números decimais são números que não representam quantidades inteiras. Então eu tenho uma quantidade inteira mais um pedaço da outra. E aí fica esse número decimal, né? Aqui pede para realizar a adição e a subtração. Por que eu coloquei as duas juntas? Porque essas duas operações básicas, elas têm o mesmo conceito, a mesma forma de resolver quando são relacionadas a números decimais. E qual é a característica principal da adição, e da subtração entre números decimais? Na hora da gente montar a nossa conta, na hora de montar o cálculo, o que eu tenho que observar? Eu sempre devo colocar vírgula embaixo de vírgula, independentemente de quantos algarismos tem o número. Ah, professor, eu vou somar um número decimal com 3 algarismos com outro que tem 2 algarismos. Independentemente de quantos algarismos tem que ser vírgula embaixo de vírgula. Nós devemos ficar atento a isso. Então vamos lá, letra A, 4,5 mais 3,1. Então nós vamos montar o nosso cálculo aqui. 4,5 mais 3,1, vírgula embaixo de vírgula. E aí nós realizamos a soma normalmente. 5 mais 1, 6, 4 mais 3, 7. Qual é a outra característica que eu tenho? Eu posicionei o número da forma que fica vírgula embaixo de vírgula. E aí o que eu tenho que fazer depois que eu realizo a operação, que no caso foi de adição? O que eu faço com essa vírgula? Eu só desço ela. Então, ela vai descer no rumo que ela está aqui, ó. E aí fica 7,6. 7,6 o resultado. Olha a outra operação que nós temos, na letra B. 6,4 menos 4,9. Então, eu tenho aí um cálculo de subtração. Localizando vírgula embaixo de vírgula. Localizando não, posicionando. 4 menos 9, não dá, é menor. Então, ele pega emprestado, vira 14. E o 6 emprestou vira 5. Nós realizamos o cálculo normalmente, esquecendo a vírgula, né? Nós vamos lembrar dela só lá no resultado. 14 menos 9, 5. 5 menos 4, 1. Aí eu vou pensar na vírgula, que é só descê-la. 1,5. Próxima pergunta, letra C. Aqui nós já temos uma expressão numérica, simples, mas é uma expressão numérica. 10,8 mais 3,5 menos 9,1. Então nós vamos ter aqui, ó. Primeiro eu vou fazer 10,8 mais 3,5. O que eu vou fazer? Vou fazer primeiro essa conta. O resultado dela eu vou relacionar com 9,1. Olha como que eu localizei, posicionei vírgula embaixo de vírgula, tá?
Ah, professor, mas mesmo se não tivesse vírgula, seria sim? Seria. Mas se esse 10,8 fosse 1,08, aí essa vírgula já teria que ficar aqui, ó. Ficaria 3,5. Então tem que ficar atento a esses detalhes. 8 mais 5, 13, sobe 1, 1 mais 3, 4 e desce 1. O que eu faço com a vírgula? Só vou descê-la. Então, 14,3. Então, quando eu somei o 10,8 com 3,5, deu 14,3. Agora, eu vou pegar o 14,3, que é o resultado dessa soma aqui, né? 14,3, e vou subtrair com 9,1. Então, vai ficar aqui 14,3 menos 9,1. 3 menos 1, 2. 4 menos 9 não dá, pega emprestado, vira 14. 1 emprestou, vira 0. 14 menos 9, 5. Esse 0 não precisa descer. A única coisa que eu vou descer aqui é a vírgula. Então, o resultado fica 5,2. E agora, para finalizar, a letra D. Novamente, nós temos uma expressão numérica simples, mas é uma expressão numérica. 1,51 menos 1,2 mais 0,4. Então, vai ficar aqui 1,51 menos, 1,2. Observe que quando eu vou somar esse número, se eles não tivessem vírgula, iria ficar assim, ó, 151 mais 12. A conta ficaria assim. Mas como os dois números têm vírgula, e a questão do 1,51, a vírgula está aqui, nessa posição do algarismo, a conta, quando eu vou armar, ela fica desse jeito. Ela fica desse jeito porque eu tenho que localizar vírgula embaixo de vírgula. Para a realização da subtração, eu começo sempre por aqui. Esse 1 eu posso simplesmente descê-lo, ou então eu tenho que imaginar que esse número de baixo, como ele não tem essa casa decimal, eu posso colocar um 0. O 0 no número decimal, que é o número com vírgula lá no final, ele nunca altera o valor do número. Então, eu colocando um 0 aqui, o que me prova? Que 1,2 e 1,20 é a mesma coisa, né? E me facilita o cálculo, pelo menos visualmente, né? Então, aqui a gente vai fazer a operação agora. 1 menos 0, 1. 5 menos 2, 3. 1 menos 1, 0. E a vírgula desce. Então, 0,31. Eu fiz essa subtração, deu 0,31. E agora eu vou pegar o resultado, que é 0,31, e somar com esse aqui, ó, para obter o resultado, né? Então, vai ficar 0,31 somado com 0,4. A mesma situação acontece aqui. Ou eu posso só descer esse 1, ou eu posso colocar um 0 aqui, porque ele está sendo no final, então não altere esse número, esse 0,4 continua tendo o mesmo valor, e aí visualmente fica melhor, né? Então nós temos aqui 1 mais 0, 1, 3 mais 4, 7, 0 mais 0, 0, e a vírgula só desce. Então, 0,71 é o resultado dessa letra D, beleza? Pessoal, dando continuidade aqui, o exemplo 2, ele vai pedir para a gente realizar as multiplicações entre os números decimais a seguir. Então, eu deixei no exemplo 1 adição e subtração juntos, porque é o mesmo sistema. Monta a conta normalmente, como a gente está acostumado, só que posicionando vírgula embaixo de vírgula. Já o exemplo 2, coloquei a multiplicação porque a característica dela é outra, né? Então, realize as multiplicações entre os números decimais a seguir. O número decimal é aquele que tem vírgula, nós vamos realizar a multiplicação. A multiplicação, diferente da adição e da subtração, nós não precisamos localizar, posicionar, né? Quer dizer, vírgula embaixo de vírgula. Eu não preciso.
A vírgula vai ser lá no resultado que eu vou usar um sisteminha que tem, que é a característica da multiplicação, tá bom? Então, letra A, 4,5 vezes 3,8. Outra coisa, pessoal, o ponto, para nós, ele é o nosso sinal de multiplicação. A gente vem trabalhando com isso desde as aulas presenciais, lá no início do ano. Mas ainda tem aluno que ainda tem dúvida. Professor, o que é esse ponto nessa pergunta? O ponto ele é o sinal de multiplicação, porque a gente já começou agora já no sexto ano, com as novas regras, a utilizar o x na matemática como um número que não sabemos o valor, né? Então, o ponto ele é multiplicação. Então, na letra A eu tenho 4,5 vezes 3,8. Né? Então, eu vou montar o cálculo aqui, ó. 4,5 vezes 3,8. Eu coloquei o 3,8 até um pouco para cá, para vocês observarem que na multiplicação não precisa ficar vírgula embaixo de vírgula. Vamos realizar a multiplicação normalmente. 8 vezes 5, 40, sobe 4. 8 vezes 4, 32, mais 4, 36. Beleza. Agora eu vou multiplicar o 3, e aí eu vou para casa, para a linha de baixo e pulo uma casa, né? Então 3 vezes 5, 15. Aí o 15 vem aqui, ó, o 5 no 6 e sobe 1, né? Eu vou para a linha de baixo e pulo uma casa. Essa é a regra da multiplicação quando tem mais algarismos, no caso aqui de dezenas. 3 vezes 4, 12, mais 1, 13. Depois de eu ter multiplicado todos os algarismos dessa parte de baixo, eu vou realizar a soma dos resultados deles. Então vem 0, 6 mais 5, 11, sobe 1, 1 mais 3, 4 mais 3, 7 e desce 1, 1710. Vai ser o nosso resultado? Não, tem a vírgula. Agora, onde que a vírgula tem aqui, vem nesse número, já que a multiplicação é diferente da adição e subtração, né? Porque a adição e subtração só desce a vírgula. Na multiplicação eu vou pensar o seguinte: quantos algarismos eu tenho depois da vírgula? O primeiro número, que é o 4,5, eu tenho 1 algarismo, que é o 5. O 3,8, eu tenho um algarismo também, que é o 8. Então, quantos algarismos após a vírgula eu tenho no total? 2. Que é o 5 e o 8. O que eu faço? Lá no meu resultado, eu vou contar do final para o início a quantidade de algarismos que eu tenho após a vírgula e vou colocar a vírgula. Então, eu tenho 2 algarismos, que é o 5 e o 8. Eu analiso todos os números em geral, não é só um, não. Então, eu tenho 2 algarismos após a vírgula. Eu tenho 5 nesse número de cima e eu tenho 8 aqui, 2 algarismos após a vírgula. Então, lá no resultado, eu vou contar 2 casas do final para o início. 1, 2 e vou colocar a vírgula. Fica 17,10. Meu resultado dessa primeira multiplicação. Letra B, 1,21 vezes 4,3. Então, vai ficar aqui, ó. 1,21 vezes 4,3. Observe que nem precisa colocar vírgula embaixo de vírgula, certo? Primeiro, vamos multiplicar o 3, que é a unidade. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Beleza. Agora eu vou multiplicar o 4. Quando eu vou para o próximo algarismo, no caso aqui, se eu esquecer a vírgula, ele é uma dezena, eu vou para a linha de baixo e pulo uma casa. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. Multiplicado todos esses números, a gente realiza a soma dos resultados. Desce o 3, 6 mais 4, 10, sobe 1, 1 mais 3, 4, mais 8, 12, sobe 1, 1 mais 4, 5. E agora? Aonde que a vírgula vai vir? É aquele mesmo sistema que fizemos aqui. Eu vou analisar quantos algarismos após a vírgula eu tenho. Nesse primeiro número aqui, 1,21, eu tenho 2 após a vírgula, que é o 2 e o 1. Nesse número aqui, eu tenho apenas 1, que é o 3. Então, eu tenho 3 algarismos após a vírgula no total. Eu tenho 2 aqui,
que é o 2 e o 1, e eu tenho mais um aqui, que é o 3. Então, eu tenho 1, 2, 3. Isso quer dizer que eu tenho que ir lá no resultado e do final para o início contar 3 casas. 1, 2, 3 e colocar a vírgula. Então, o resultado dessa multiplicação é 5,203. É o resultado da multiplicação. Para finalizar a nossa videoaula, a letra C. 7,4 vezes 9,1. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 7, 7. 9 vezes 4, 36, sobe 3. 9 vezes 7, 63, mais 3, 66. Nós realizamos a soma, desce o 4, 7 mais 6, 13, sobe 1, 1 mais 6, 7, e esse 6 só desce. Quantos números após a vírgula nós temos aqui? Nós temos 2, né? Eu tenho 4 e eu tenho 1 aqui. Como eu tenho 2 algarismos após a vírgula, quer dizer que lá no resultado eu tenho que ir lá do final para o início e contar 2 casas e colocar essa vírgula. Fica 67,34. Então aqui eu vou deixar um espaço para vocês tirarem um print. Encerro aqui essa videoaula. Qualquer dúvida que vocês tiverem nas atividades, pode me procurar, estou à disposição. Fiquem com Deus, até a próxima.